Olá a todos. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre a produção de refrigerantes. Bom, os ingredientes utilizados para a produção de refrigerantes. Nos refrigerantes de laranja, tangerina e uva, eles deverão conter no mínimo 10% em volume do respectivo suco na sua concentração natural. Soda limonada ou refrigerante de limão deverão conter obrigatoriamente no mínimo 2% em volume de suco de limão integral natural. Os aditivos. Os mais comuns utilizados nos refrigerantes são conservantes, acidulantes, aromatizantes, por exemplo, de guaraná, cola, limão, laranja, corantes e edulcorantes nas versões light, diet ou zero. Alguns dos aditivos. Regulador de acidez. O mais utilizado pela indústria de refrigerantes é o citrato de sódio. A finalidade de neutralizar a doçura do açúcar e ressaltar o sabor do refrigerante fazem com que esse citrato seja utilizado. Acidulante. O mais comum, ácido cítrico. Ele é o mais utilizado, exceto nas indústrias do tipo cola, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Baré-Cola, dentre outros, que usam principalmente o ácido fosfórico. O pH menor de 3 vai impedir o desenvolvimento de bactérias, mas podem crescer leveduras, geralmente não patogênicas. O ácido cítrico é o acidulante mais utilizado e mais consumido na indústria de alimentos, por ser relativamente barato e por se tratar de um ácido forte, além de apresentar características de agente quelante de metais pesados, ou seja, agente sequestrante. O ácido cítrico, pela indústria, é obtido a partir da fermentação de soluções açucaradas pela ação do Aspergillus niger, que vai transformar diretamente a glicose em ácido cítrico. Pode também ser obtido do suco de limão, mas em uma concentração bem inferior. O ácido fosfórico é o segundo acidulante de maior emprego na indústria de bebidas e o único ácido inorgânico utilizado na indústria de alimentos. É um ácido que fornece acidez mais adstringente e cujo valor do pH é o menor de todos os acidulantes permitidos. O ácido fosfórico é utilizado apenas nos refrigerantes tipo cola, pois podem causar modificação sensorial e também do aspecto dos refrigerantes produzidos com polpa de fruta. Funções. Proporcionar o balanço do sabor residual dos edulcorantes, ou seja, a adição de ácidos auxilia no equilíbrio do sabor de edulcorantes artificiais, os famosos adoçantes. Diminui o pH, facilitando então a preservação do produto com relação ao crescimento microbiológico, além de conferir acidez refrescante. Auxiliam na prevenção à turbidez. Catalisam a inversão da sacarose, ou seja, a quebra em glicose e frutose. Auxiliam na retenção da carbonatação, aprisionam o CO2 dentro do líquido. E potencializam a ação dos conservantes, transformando o benzoato e o sorbato para a sua forma ácida, como ácido benzoico e ácido sórbico, a qual possuem maior poder de conservação. O ácido fosfórico, então, tem a maior acidez dentre todos utilizados em bebidas. Ele é utilizado nos refrigerantes do tipo cola. Coca-Cola é a única empresa que tem a permissão de usar o ácido ortofosfórico, que é o mais forte dentre eles. O ácido tartárico é muito utilizado nos refrigerantes sabor uva, como Fanta Uva, por exemplo. Por que ele é utilizado nos refrigerantes sabor uva? Porque é um dos componentes naturalmente presentes nesse tipo de fruta. Os antioxidantes auxiliam na prevenção da oxidação da bebida. Aldeídos, essa e outros componentes de sabor podem vir a sofrer oxidação durante o processo de armazenamento ou estocagem. Por quê? Porque geralmente as garrafas são transparentes, permitindo a entrada de luz. Então, luz solar e calor aceleram as oxidações. Os aromatizantes. Na indústria de bebidas, eles podem ser naturais, artificiais ou artificiais idênticos aos naturais. Os naturais geralmente são essências à base de citros.
Artificiais. Existem diversos tipos de aromas, como os aromas imitando coco, framboesas, abacaxi, de groselha, por exemplo. São originados de algumas bactérias mutadas geneticamente que produzem xantanas aromáticas. Essas substâncias produzem bastante flavor, ou seja, exibem bastante sabor e aroma. Então, só ilustrando um pouco mais, como eu disse, groselha. Groselha é a baga vermelha da groselheira, planta da espécime das ribeciáceas. A fruta é muito utilizada para a fabricação de xaropes, refrescos e geleias, e é um dos principais ingredientes da culinária de países do norte da Europa. Então, para ilustrar, essa é a famosa groselha. Os conservantes são substâncias que vão impedir ou retardar as alterações dos alimentos e bebidas, provocadas principalmente por micro-organismos, como fungos, leveduras e bactérias, ou até mesmo enzimas. Os principais utilizados, benzoato de sódio e sorbato de potássio. Benzoato de sódio é o conservante mais utilizado em refrigerantes e vai atuar como ácido benzoico, como explicado anteriormente, com a interação com os acidulantes. Na célula microbiana, pH neutro, o benzoato se dissocia em ácido e elimina o micro-organismo. Como? Diminuindo o pH e convertendo o benzoato em ácido para atacar os micro-organismos. Então, vamos falar um pouco mais sobre o processo de fabricação dos refrigerantes em si. O processo de fabricação é feito sem qualquer contato manual e sob rigoroso controle de qualidade durante todas as etapas. E uma muito crítica é a xaroparia, que ilustro mais à frente. Os principais, a produção de xarope, ou seja, xaroparia, a carbonatação e o invase. Então, temos que a indústria de refrigerantes é tida como indústria principalmente de mistura, a gente não tem grandes reações acontecendo. Então, a produção do xarope simples, a gente parte do tratamento da água, porque é o nosso maior constituinte, mistura essa água com açúcar para produzir um xarope, aqueço para facilitar a dissolução, faço a filtração com terra diatomácea e carvão ativo ou carvão ativado, retiro então os resíduos da filtração e refrigero o xarope filtrado. Daí, vou para a produção do xarope composto. Vou adicionar suco ou extrato, vou adicionar os aditivos alimentícios, como os acidulantes, aromatizantes, conservantes, dentre outros. Misturo, vou diluir esse xarope composto em água, vou carbonatar esse xarope composto diluído e vou engarrafar para ter o meu refrigerante envasado. Então, passo a passo, vamos ilustrar agora como é a elaboração do xarope simples. Xarope é produto da dissolução simples aí do açúcar em água. A concentração desse xarope simples varia na indústria de 55% a 64%, ou até 64 graus Brix. A dissolução do açúcar cristal em água quente pode reduzir o risco de contaminação microbiana e também acelera essa dissolução. O xarope ele deve ser tratado com carvão ativado, que, por adsorção, vai remover compostos responsáveis por paladares e odores estranhos e também auxilia na redução da cor do xarope. Esse xarope simples, filtrado, vai ser armazenado em tanques esterilizados a vapor, que possuem filtro microbiológico, evitando a entrada de ar. Uma vez selecionado o tipo de açúcar a ser utilizado, o produtor emprega os seguintes métodos para a produção do xarope: o processo a frio, o processo a quente, o processo a frio acidificado, o processo a quente acidificado ou o processo de alta densidade. Então, ilustrando cada um deles. O processo a frio consiste na dissolução simples do açúcar em água a temperatura ambiente, ou seja, não se utiliza do calor para acelerar o processo nem diminuir a contaminação microbiana. Vantagem: não tem gasto de energia de aquecimento, além do uso de equipamentos mais simples, porque não vai precisar de subsequente resfriamento. Já o processo a frio acidificado, o produto obtido quando ácido é adicionado ao xarope simples, ou seja, ele é acidificado, auxiliando aí na prevenção
de contaminação, pois estará quando o ácido menos sujeito ao ataque de micro-organismos. Processo a quente, água e açúcar serão aquecidos. Vantagem que vai facilitar a dissolução do açúcar e vai eliminar os micro-organismos presentes. Já o processo a quente acidificado é preparado pela adição de ácidos antes ou durante a etapa de aquecimento. Como vantagem, obtém a inversão total ou parcial do açúcar e o xarope torna-se menos suscetível ao ataque microbiano. O xarope de alta densidade. Então, as concentrações de xarope utilizadas na indústria variam entre 48% a 60% de açúcar, até um pouco mais, 64%, chegando então até 64 bricks. Quando a estocagem é necessária, a adição de ácido é indispensável, ou seja, o xarope de alta densidade já evita um pouco a contaminação microbiana pela baixa atividade de água e ainda assim é adicionado de ácido. Então, o aumento da concentração de xarope é efetuado obtendo-se xaropes com concentrações de mínima em 67 graus Brix para armazenamento. Xarope de alta densidade, normalmente ele é rediluído ao Brix desejado pela adição de água tratada, utilizada aí durante o processo de engarrafamento. O xarope ele deve ser sempre tratado e clarificado, usando carvão ativado em pó, terra de atomácia ou outro produto semelhante para reter compostos aí que dariam cor ao produto, sabores e odores estranhos também. Os refrigerantes dietéticos, diet, light ou zero, recebem edulcorantes sintéticos no processo de xarope, em substituição do açúcar, então, na elaboração de xarope simples, ficando, claro, menos viscoso. Após a separação da fração sólida do filtrado para qualquer tipo de xarope, o xarope simples é resfriado em trocadores de calor até uma temperatura aproximada aí de 20 graus Celsius. Mostro para vocês agora um vídeo sobre xaroparia. A fabricação de refrigerante começa com o preparo de um xarope simples à base de água e açúcar. Olha, essa água, por ela ser uma principal matéria-prima do refrigerante, então ela tem que sofrer um tratamento, né, para que ela esteja exatamente dentro do padrão de qualidade que atenda, né, a qualidade do refrigerante. Então essa água ela tem que atender o padrão de qualidade. Após este processo ao xarope, é acrescentado outros componentes do refrigerante. Esta etapa é feita em tanques de aço inoxidável com agitador que mistura os ingredientes de acordo com uma sequência estabelecida na formulação. Falando um pouco mais sobre o carvão ativado ou carvão ativo. É um carvão vegetal com área superficial incrivelmente grande. Apenas 1 grama do produto pode ter de 900 a 1.200 metros quadrados em poros. Com isso, aumenta muito a área de contato quando se faz uma limpeza por filtração. Pela sua alta capacidade de adsorção iônica, em virtude das cargas residuais, ele consegue reagir com compostos tóxicos, ou seja, partículas de cargas livres vão ficar retidas no carvão ativado. Então, para a elaboração do xarope composto, a partir do xarope simples pronto. Xarope composto é igual xarope simples, mais o aromatizante, mais o suco natural, mais aditivos sob vegetação. Empresas de refrigerantes podem comprar kits com formulações específicas de concentrados, já contendo nesse kit aroma, sabor, mais o kit de conservação, acidificação e etc. Os kits de concentrados são calculados para volumes fixos de refrigerantes, a fim de facilitar a fabricação dentro da fábrica. Os concentrados, quando recebidos na empresa, já constam de uma análise da garantia da qualidade feita pelo fabricante. Mas é importante que a própria indústria refaça essas análises para testar este laudo provido aí pela empresa. A elaboração de xarope é feita em tanques de aço inoxidável, equipados com agitador, de forma a garantir a perfeita homogeneização dos componentes e deve evitar a admissão de ar durante esse processo. A adição dos ingredientes deve seguir uma sequência lógica para evitar problemas, principalmente com precipitação. Então, deve ocorrer de forma lenta e cuidadosa e de acordo com a sequência estabelecida na formulação. O conservante deve ser sempre o primeiro componente a ser adicionado.
Se adicionado após o acidulante, forma-se uma floculação irreversível, ou seja, o benzoato de sódio se precipita, não agindo como deveria. A adição do antioxidante ocorre minutos antes da adição do concentrado aromático de sabor, já o protegendo. Adição do extrato. Extratos vegetais são adicionados como nos refrigerantes de guaraná e cola, em substituição ao suco natural, nos casos aí de refrigerante de laranja, limão e uva, por exemplo. Para refrigerante de guaraná, o extrato é obtido de sementes da planta do guaraná, que passam por um processo de torrefação e moagem. Essa semente torrada e moída será tratada com solventes alcoólicos que auxiliam na liberação da essência de guaraná e a operação será realizada em extratores rotativos. Essa essência, dita primária, passará por uma decantação, filtração e concentração a vácuo, onde vai perder o álcool. Extrato vegetal de cola. No caso do refrigerante de cola, os extratos são obtidos a partir de formulações vegetais secretas que constituem até hoje um dos segredos do setor. A base da formulação é extrato de noz de cola. Então, aqui para ilustrar, essa é a noz de cola, que será seca, torrada e depois moída. E assim como o guaraná, passará por uma extração por solventes, para depois concentração do seu extrato. Concluídas as adições, mantém-se o agitador ligado por pelo menos 15 minutos, garantindo a homogeneização completa. Ao final, retira-se amostras para análises microbiológicas e físico-químicas, como de turbidez, de acidez e dosagem de açúcar ou do edulcorante. E vamos para um equipamento muito interessante, que é o carbocooler, ou equipamento de carbonatação. A gente tem a entrada do xarope composto, a entrada da água e, na parte central, na mistura dos dois, eles serão carbonatados. Então, diluição e carbonatação. O xarope composto será diluído em água tratada, de acordo com os requisitos necessários de qualidade, e será acrescido do CO2, para prover aí a carbonatação. Diversas pequenas empresas, ou mesmo algumas plantas de empresas maiores, realizam apenas essa parte do processo, porque já recebem o xarope composto já pronto para diluição, carbonatação em vase. Então, eles recebem grandes bombonas de 500 litros, de 1.000 litros, ou até mesmo caminhões-tanque, já com xarope composto pronto, precisando, então, diluir, carbonatar e envasar. Em geral, a fábrica de refrigerante é uma instalação composta basicamente de dois equipamentos. Um que vai misturar o xarope à água, que é o proporcionador, e o outro que mistura o CO2, o gás carbônico, conhecido como carbocooler. Então, aqui só para ilustrar o equipamento tipo o anterior, onde a gente tem entrada de água, entrada de xarope, os misturadores, entrada de CO2 na linha, o tanque carbonatador, e daí vai para a linha de envase. Então, o processo de carbonatação. O CO2 é um gás que é atóxico e é incolor. Água para carbonatação não deve ter muita dureza para evitar precipitação. Deve ser desaerada, principalmente para tirar o oxigênio, para não gerar oxidação e também não prover crescimento microbiológico. Pode ser feito, então, de duas maneiras. A desaeração. Uso de temperatura alta. Por quê? Porque o escape do gás é alto. Baixa pressão não é usado porque aquecer e depois esfriar para carbonatar é caro. Então, como que eu posso tirar o oxigênio da água no momento aí da carbonatação? Aumenta o teor de CO2. Quando eu uso outro gás de grande afinidade, exemplo, CO2 entra na água e o oxigênio escapa, eu consigo expulsar por afinidade aquele gás de menor afinidade. Ou seja, a afinidade do CO2 com a água é 2.000 vezes maior do que o oxigênio. Como eu tenho que colocar muito CO2, não fica o oxigênio, que já era pouco, no refrigerante.
Essa carbonatação é feita no equipamento carbonatador. Eu devo resfriar a água para fazer com que o CO2 tenha maior afinidade. Então, quanto mais frio é meu líquido, a minha mistura de xarope composto e água, maior a afinidade, mais gostoso, maior a retenção de gás vai estar no refrigerante. 6 graus é a temperatura ideal da água para a entrada no carbonatador. Ela vai evitar o escape do CO2 estéril, ou seja, CO2 para utilização na indústria de refrigerantes deve ser sem micro-organismos, com a dureza baixa e sem cloro, também da água. O CO2, além de acidificar, ele dá sabor picante ao refrigerante, ou seja, o gosto ácido, que ao entrar em contato na língua, promove essa picância. Ilustro agora um vídeo sobre a carbonatação. So how does CO2 find its way into water? Coming in the top here is our water line, and in the side here is where our carbon dioxide comes. Normally, you can't see the moment when the fizz goes in. Here, inside the carbonator, pressurized carbon dioxide is forced into the water, and a unique reaction occurs between the water and the gas. Carbon dioxide is special because it dissolves in the water. You can get a lot more CO2 into a bottle like this one than you can nitrogen or oxygen, and it's because the CO2 is more soluble. By the time it's done, this water will have absorbed 3 times its own volume in carbon dioxide. That is a lot of gas. And the higher the pressure, the faster the gas dissolves into the water. The soda finally comes together at the bottling station, where the flavored syrup gets dispensed and mixed with the carbonated water under pressure. Then a capper seals it off and traps the CO2. When they get down here, the syrup and the carbonated water aren't mixed. So every bottle is going to be inverted 3 times. 1, 2, 3. And then they're mixed to stay mixed. So that's what's happening over here. Now it's time to sit back and enjoy. Just don't shake things up. Daí vamos para o invase, pessoal. Então, em seguida, o refrigerante é enviado às máquinas enchedoras, que é similares à das indústrias de cerveja. O invase de refrigerantes deve ser realizado logo após a carbonatação, de modo a evitar perda de CO2, principalmente pelo aquecimento da passagem da linha. As latas de alumínio, as garrafas de vidro e as embalagens PET são as mais utilizadas pela indústria de refrigerantes. Então, aqui, um bico enchedor, uma máquina enchedora com vários bicos, onde as garrafas chegam e cada bico desse vai encher uma garrafa e fica girando como se fosse um carrossel, entrando garrafas a serem cheias, saindo garrafas cheias, e o ciclo é contínuo. Aqui só para ilustrar garrafas PET sendo rinçadas, ou seja, elas foram aspergidas como solução sanitizante e ficam de cabeça para baixo para o escorrimento total.
Então, pessoal, a indústria de refrigerantes nada mais é do que entrada de água e açúcar para o preparo de xarope simples, faça essa diluição, faça o aquecimento do xarope simples para facilitar a dissolução, mas não é etapa obrigatória. Filtro com carvão ativado, que eu tenho o primeiro tratamento. Filtro com terra de diatomácea, para retirar quaisquer impurezas, e levo para o resfriamento e manter resfriado até o momento de confecção aí do xarope composto. Então, na obtenção de xarope composto, eu tenho a entrada aí dos aditivos e misturo com xarope simples. Esses aditivos, os mais comuns, são suco ou extrato, acidulantes, corantes, aromatizantes, conservantes, etc. Faço essa mistura e estoco até o momento de uso. Então, eu pego meu xarope composto, pego a água já tratada, faço a diluição e levo para o equipamento carbonatador. Tem a entrada do CO2, carbonatei, vai direto para a linha de invase, ou seja, não estoco o refrigerante carbonatado, só engarrafado. E tem, então, o meu refrigerante. Mas uma outra coisa que deve ser falada também é sobre a possibilidade de deterioração microbiológica dos refrigerantes. Os refrigerantes, eles não sofrem na indústria de tratamento térmico, sendo conservado devido ao pH, à carbonatação e à ação dos conservantes. Geralmente, a deterioração ocorre de 4 a 6 semanas após a data de produção, ou seja, quando o produto já está em fase de distribuição. As consequências da deterioração são a ocorrência de sedimentação de fundo, floculação, presença de sabor e odor desagradável e aumento do nível de gás carbônico devido à fermentação por leveduras contaminantes, que toleram bem baixo pH. Então, pessoal, se vocês compram um refrigerante sem mexer na garrafa, na prateleira, vocês observam um depósito, caso seja de laranja, e esse depósito só tem a cor do refrigerante, não tem problema. Mas se ela tiver qualquer pigmentação rósea ou roxa, pode ser presença de pseudomonas. Então, muito cuidado com isso. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Um abraço a todos.